Então, vamos gravar hoje. É, muito bem. Boa noite a todos, bem-vindos todos novos, bem-vindos que estão aqui comigo sempre, que é uma grande alegria tê-los aqui, acompanhando esses processos, esses temas. Vão chegando pessoas aí. Tô vendo que tem gente nova, até aqui nesse grupo, tem gente que vem do mundo da colaboração, do Dragon Dreaming. Tem pessoas que chegam aqui pela terapia. Então, eu vou contar um pouquinho por que que eu estou falando do tema colaboração para quem não sabe. Tem uns que estão aqui que são do mundo aí do Dragon Dream e da colaboração. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, estava emergindo aqui em mim uma percepção de que a gente se conhece. E a melhor forma de eu trabalhar sobre mim, de eu melhorar, de eu tomar choques e ver, opa, o mundo é além de mim mesmo, existem outras percepções inclusive de mim, e isso é um grande potencial para o meu aprendizado, é quando eu estou com outras pessoas, quando eu estou em relação. E adultos, em geral, estão em relação com amigos, relações amorosas e a maior parte do tempo em relações de trabalho. Então eu comecei a estar aí nesse mundo dos projetos, dos trabalhos, de trabalho prático, laboral, e comecei a estudar e me especializar e aprofundar em métodos de construção colaborativa. Então, tem alguns tantos, né? Há 15 anos atrás isso não era tão famoso, quando a gente fala assim do design thinking, teoria U estava emergindo uma possibilidade. E nesse momento eu encontrei com um método que se chama Dragon Dreaming, que é um método que me deu uma base para poder trabalhar sobre isso, inclusive poder falar sobre pessoas. Quem é a pessoa que faz, que está aí? Porque o Dragon Dreaming como modelo, e aí acho que eu não tenho o modelo aqui na minha mão agora, vou achar. Ele tem um modelo? Tenho sim. Espera aí que eu vou botar aqui porque isso é importante. Para quem não conhece, para a gente já visualizar isso. Daqui a pouco eu ponho que eu vou apresentar umas coisas, aí eu volto nisso. Então, o Dragon Dream, ele tem como base, como modelo, o diálogo indivíduo e ambiente, teoria e prática. Nós vamos ver isso que eu vou mostrar para vocês. Então, enquanto um modelo de elaboração de projetos colaborativos, ele é um dos poucos que naquele momento, talvez o único, que naquele momento trazia assim: olha, tem um ser humano aqui que se relaciona com o ambiente, esse ser humano é muito importante. Porque até então, no mundo, né, das gestões, no mundo corporativo e no mundo dos projetos, vamos logo fazer. A gente planeja e faz. E todo mundo tem que fazer. Então, não dava esse olhar. Então, o Dragon Dreaming, tendo esse modelo que sustentava falar da pessoa, eu mergulhei no Dragon Dreaming, trabalhei aí 12 anos com o senhor John Croft, que elaborou esse modelo. Trabalhei em diversas culturas, ensinando, trabalhando com colaboração, ensinando Dragon Dreaming, e aí desenvolvi uma abordagem que é a superação de bloqueios. Porque superar bloqueios, primeiro a gente tem que olhar para mim mesmo, né? O que, que para mim está bloqueado? Porque eu estou em relação ao ambiente. Então, eu fui fazendo essa integração para a colaboração, para facilitar a colaboração. A gente se conhece, então fazer esse diálogo, né? Enquanto eu me conheço, fica mais fácil de colaborar, né? Na medida em que eu sei dos meus bloqueios, dos meus desafios, dos meus aspectos egóicos, eu posso aprender e posso melhorar.
E quando eu conheço sobre mim e tenho esse olhar, essa intenção de melhorar a mim mesmo, aí a gente pode colaborar de verdade. Então, um pouco essa minha trajetória, e desde então trabalho aí também, paralelo, né, com o desenvolvimento pessoal, com organizações, com grupos de trabalho, então tenho aí essa experiência. E daí eu estou falando. E aí, nessa investigação, a minha proposta para hoje, para quem é novo aqui, é o seguinte: cada encontro a gente faz de um jeito. Para hoje, a minha sugestão é que eu vou apresentar aqui uma visão do que eu venho estudando sobre colaboração, inclusive sentindo um pouco o que vocês colocaram lá, né? Que assim teve grande interesse nessa parte que é como eu colaboro comigo mesmo, que isso é uma outra coisa, porque às vezes a gente faz a própria vida ser super difícil. Como eu colaboro comigo? É mais ou menos como que eu posso fazer a minha vida ficar mais fácil? Só eu, dependendo só de mim. Então, isso é uma forma de colaborar consigo mesmo. Então, eu quero propor aqui, vou apresentar para vocês um PowerPoint de uma aula que eu já dei, que não foi aqui no Brasil, então eu posso falar com vocês aqui, vai ser como o novo. E depois eu vou abrir e aí a gente conversa um pouco. E aí eu queria também que vocês trouxessem a sua experiência. E eu também tenho aqui uma proposta para a gente refletir um pouquinho sobre eu colaborar comigo mesmo. É que quando eu colaboro comigo, eu acabo, por fim, colaborando com os outros e colaborando com a vida por ela mesma, né? Com a terra, com onde eu vivo. Parece que eu amplio o meu estar no mundo. Aí também a minha responsabilidade de estar no mundo. Que colaboração tem a ver com isso. Responsabilidade. Tá bem? Então, vamos fazer assim. Feita essa introdução, queria convidar vocês para colocar aqui no chat como eu estou agora. Parte de colaborar é também a gente abrir possibilidades e espaços de expressão. Então, quando eu estou aí em grupo, no meu grupo de trabalho, se eu sou um líder, se eu sou professor, criar espaços em que se pode compartilhar sobre si mesmo, sobre mim, sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto, é criar um espaço para a colaboração. Então, eu convido vocês para escrever aí para mim, para eu saber um pouco como que está a nossa energia aqui. Gratidão, que bom. Que bom. Hum. Enquanto isso, a gente pode ir respirando também, chegando aqui. Uhum. Tá, então vai aterrissando aos poucos. Uhum. Ótimo, isso. Ao invés da gente fazer um momento de parada e de meditação, como normalmente fazemos, à medida em que a gente está aqui, eu falando, você aí, me escutando, eu te convido para ir sentindo o seu corpo aí, sentindo a sua respiração, estando aqui. E a melhor forma de estar aqui é estando ocupando o próprio corpo. Bem-vinda, Patrícia. Chicana. Que criativo. Tudo bem. Valéria já colocou que está na estrada, tá tudo certo. Então vamos lá.
Qualquer dúvida, qualquer comentário, enquanto eu estiver aqui fazendo essa introdução, vocês podem escrever no chat, tá? Para não perder, para não esquecer e para compartilhar. Depois desses anos todos estudando, vocês estão vendo a minha tela? Tá. Então, depois desse tempo aí estudando e recebendo e acompanhando projetos, em geral, peraí, vocês estão vendo agora? Sim, estamos vendo, mas Tá. não está em modo apresentação. Tá em modo apresentação. Não tá? Não, eu vejo, a gente vê todos os seus slides embaixo, não vê só o Ou é slide. para... Ai, não sei o que está acontecendo. Porque para mim eu ponho em modo apresentação, mas para vocês não aparece. Hum, que chato. Muito chato. Ixi, não sei o que está acontecendo. Mas dá para ver, Liz, é só que a gente vê os seus slides de baixo também, mas dá É, para ver tudo o que você estava bem. mostrando, Então vamos tudo assim bem. mesmo, tá? Vamos que o ótimo é inimigo do bom. É, porque isso eu não sei o que que é que acontece. Agora. Agora foi, completo. Ah, acho que eu descobri. Ótimo. Tá. Então, muito bem. Então, trabalhando com métodos e métodos, o que que eu cheguei à conclusão? Que a colaboração independe de método. Eu posso ter um método e o Dragon Dream tem técnicas fantásticas, quem conhece sabe, que a gente pode coletar a percepção de várias pessoas. Eu já trabalhei com um projeto que tinha 200 pessoas aplicando o método e, e coletar todas as ideias e informações e as vozes todas que estão ali. Mas, se não tiver a intenção, a atitude, e por isso que eu chamei de atitude para a vida, para esse encontro, se não tiver essa atitude, essa vontade de querer estar em colaboração, não há método que faça a coisa funcionar colaborativamente. Então, antes de qualquer aplicação de método, eu preciso ter a intenção. E aí, por isso, eu estou chamando de colaboração autêntica, né? Tenho aí trabalhado em cima desse conceito. Aí, para isso, a gente precisa entender a vida, né? O que é a vida? A vida, tudo que tem vida, tem um metabolismo, que é ingere energia, processa e produz também energia, né? Tem pulso, tudo que é vida pulsa. Meu corpo pulsa, meus movimentos internos pulsam, né? Às vezes eu estou contraído, introspectivo, expansivo, às vezes eu estou triste, estou feliz, tô criativo. Então tudo pulsa, meu corpo pulsa, porque somos sistemas vivos, são sistemas abertos. E enquanto sistema aberto, é afetado pelo ambiente. Então, um processo colaborativo, ele é um processo vivo. E aí eu já compartilho aqui o primeiro desafio. Porque, em geral, as pessoas entram para vamos fazer um projeto, vamos trabalhar juntos, somos amigos, somos casal, vai dar tudo certo porque nos amamos. Não, o amor não basta. Há que ter esta intenção, porque não é só eu querer colaborar
que automaticamente a coisa vai sair legal, porque é vivo e é afetado por tudo, pelo ambiente, e o ambiente significa também outras pessoas fora de mim. Então, os outros que estão ali juntos para se colaborarem vão se afetar. E quem são os outros? Os outros são histórias, neuroses, traumas, valores. Tudo isso está ali, faz parte desse sistema. Então, tanto eu quanto o indivíduo sou aberto, sou um sistema aberto, quanto o grupo, o projeto, são abertos também. E aí nós vamos ver o que é um sistema aberto. E aí, o diálogo que acontece é pelo feedback, que é uma informação que entra, processa e sai. É o metabolismo. Né? Entra energia, processa, produz algo, ou lixo, ou resíduo, o que for, ou uma grande criação. Né? Então, o que é um sistema vivo e aberto? Você não dirige esse sistema. O que é dirigir? Você não dá para ele, olha, daqui até ali é uma linha reta. Não, não é assim que funcionam os sistemas abertos. Não é assim que se processa. Eles são perturbados. Então, inclusive o nosso metabolismo vivo, eu tenho uma perturbação e aí eu vou aprendendo. Eu tenho um incômodo e aí eu vou atrás. Né? Na natureza, tem um movimento e aí o sistema encontra uma saída. Né? Você pode ver isso como que as raízes vão encontrando o seu caminho, como que os animais vão encontrando o seu caminho, sua forma de estar. Né? Isso significa que aí acontece a aprendizagem. Então, num sistema vivo, eu não obrigo. Num sistema colaborativo, eu não obrigo e alguém determina. A gente sofre os movimentos de perturbação, de incômodos, e desses incômodos que eu vou encontrando a forma de acontecer o processo, o resultado, alcançar a meta, eu comigo mesmo encontrar uma forma mais leve de viver a vida. Que todos que fazem parte, talvez isso pareça redundância, todos os organismos vivos são indivíduos, que é porque eles são seres ao mesmo tempo independentes. Então, trazendo isso para uma realidade de pessoas que estão juntas colaborando, o que isso significa? Tem este conjunto de organismos vivos ali que constitui o sistema do projeto, do que for, mas cada um também tem o seu sistema próprio, que estão juntos. Enquanto humanos, é tudo isso que eu comentei: história, valor, cultura, linguagem, neurose, traumas, tudo que todo mundo tem. Né? Então, logo, cada um tem uma história. Assim como os animais também. Cada animal vai trazer a sua individualidade. Né? Por isso, o comportamento é determinado. Isso é uma outra coisa interessante, que é o que é ser determinado aí. O comportamento dos organismos é determinado porque eu aqui sou Lisandra. Eu não vou virar Mariana, né? Sou Lisandra. Então, por mais que nós nos relacionemos, eu sou determinada. E além disso, eu sou ser humano. Além de eu não virar Mariana, eu não vou virar árvore. Então, eu já tenho uma estrutura de ser humano e de Lisandra, que vem com toda a minha história, com tudo que tem. E a partir disso somos livres, mas dentro desta linha que é ser mulher, ser humano. Não sou abelha. A abelha é a abelha e ela vai ter uma liberdade dentro desta forma que é ser abelha. E aí isso parece assim um óbvio, mas dentro das relações familiares,
de projetos, de trabalho, às vezes a gente esquece que cada um está determinado dentro de si mesmo. E aí isso tem a ver com as expectativas que eu crio. E aí isso também tem a ver com como que a gente lida para que a colaboração alcance os resultados que eu quero, né? Então, um exemplo prático do que é a expectativa, né? Às vezes se acha que eu estou falando e o outro está entendendo e já está acordado. Não, não é assim. Porque eu estou falando com outro ser que tem toda uma outra história e que tem todo um outro conceito do que eu estou falando, né? Então, a gente pode estar falando, vamos trabalhar juntos, colaborativamente, e o conceito de colaboração para uma pessoa e para o outro é outra, por exemplo. E aí eu entro na relação com conceitos diferentes. Aí parece uma bobagem? Não, não é. Porque a cada hora que eu estou falando esse termo, um está olhando para a direita, o outro está olhando para o céu. E aí a gente acha que está indo para o mesmo lugar, não estamos. Aí isso é sobre quais resultados a gente quer alcançar, qual o objetivo que eu vou ter no final, que eu vou alcançar. Então, aí a gente vai para uma outra etapa. A colaboração, ela também precisa de método, ela também precisa de compreensão, também precisa de acordos claros e ferramentas claras para todo mundo chegar ao máximo possível no entendimento comum. Justamente por essas razões que eu acabei de falar, porque somos sistemas vivos e abertos. E o projeto e as relações também são vivas. Logo pulsa, logo não pode ser direcionado, logo são sistemas que aprendem pelo feedback, pela retroalimentação. E aí, essa perdão que está em espanhol, essa daqui eu esqueci de passar e traduzir, mas está claro, eu vou explicar. Aqui, o sistema aberto, ele está dentro de um ambiente. Então, sempre vai entrar uma informação, energia, o que for, aqui, tem um processamento, e às vezes nas relações comigo mesma, no processo de realização, eu não espero o processo acontecer. É preciso ter uma organização. Por exemplo, às vezes tem um conflito, e aí se querem resolver o conflito imediatamente. Não, não é assim. Às vezes precisa de tempo para essa resolução. Isso é uma característica dos processos colaborativos. Eles demandam um pouco mais de tempo, um pouco mais de processamento do que os modelos hierárquicos, em que um manda, os outros obedecem sem reflexão. Não. No processo colaborativo, como sistema aberto, ele precisa de um tempo para o processamento, porque é um sistema de aprendizagem. O sistema vivo aprende. Isso é muito essencial quando a gente está falando de colaboração. Seja eu colaborar comigo mesma, eu também estou aprendendo. Seja eu colaborar com os outros ou com o ambiente. Eu preciso de tempo para processar, para reorganizar e para aprender. E aí, dessa organização, eu posso agir, eu posso informar, eu posso. É o output, né? É a saída do sistema. E o feedback por si só, ele não só alimenta e tem uma relação de feedback com o ambiente, como também o próprio feedback, ele retroalimenta o processo de aprendizagem e de reorganização do sistema. Se tiver dúvida, anota aí que a gente volta depois, se esses termos estão muito novos, tá bom? Logo, se é sistema vivo, que pulsa, que aprende,
O padrão dos sistemas vivos são as redes. E aí, quando a gente vê esse mundo hierárquico, patriarcal, de milênios, e o resultado que a gente está chegando, né? Que todo mundo está vendo, o mundo que a gente vive, por quê? Porque desconectamos desse padrão do sistema vivo, da conexão, não somente para a realização de projeto, mas enquanto rede de sistemas vivos de vida, que é a relação dos humanos com o ambiente natural, que é a relação dos humanos entre humanos, da relação dos humanos com os animais. A gente esqueceu disso. Tem os homens que mandam, engravatados, em geral brancos, que mandam e mandam no mundo. Né? Isso é a desconexão total disso, que somos sistemas vivos. E que o padrão de sistema vivo é a rede neural, é a rede natural, é a rede entre pessoas, porque a gente não faz nada, nada sozinho, nada. E a rede, o padrão de rede é sempre movimentos em relação, se afetam, né? Os neurônios se afetam. Eu sinto uma, uma, toco aqui o meu dedo, tem uma resposta no meu corpo inteiro, tem uma resposta no meu cérebro, no meu sistema nervoso, né? E então é em relação e não é estático. E pelos feedbacks se criam novas redes. Então, você vê que para a gente compreender a colaboração, a gente precisa compreender o padrão enquanto sistemas vivos, enquanto vida, que é a vida é em movimento e é um movimento de instabilidade e estabilidade. E aí esse é outro conceito essencial para quando estiver nos momentos de instabilidade do seu projeto, das relações, não se desesperar, porque esse é o momento e a oportunidade de aprender, de processar, de criar, porque desse processamento vem a criação. Porque vem novas possibilidades, novas conexões, porque através a rede se retroalimenta e criam novas conexões. Então essa é a possibilidade, que não somente aprender para fora, para o projeto, para o outro, mas também aprender sobre mim, porque também se cria instabilidade em mim. Né? Quando as coisas não vão ali perfeitinha como eu imaginei, quando há uma perturbação, às vezes vem o desespero, controle, quer controlar para ser tudo bonitinho e perfeito de acordo com a sua cabeça. Então, isso é muito bom de saber, porque quando vier a perturbação, qualquer que seja, não desespera. É uma grande oportunidade de novas possibilidades. É uma grande oportunidade de aprendizado, de abertura, de processamento. E auto-organização. A isso a gente precisa muito confiar que os seres vivos, os sistemas vivos, têm capacidade de auto-organização. Nós temos, e isso talvez seja uma das coisas que eu mais confio na minha prática de lida com grupos, pessoas, projetos, terapia, porque temos a capacidade de auto-organização. Então, a instabilidade, mas o organismo encontra a sua forma se a gente der tempo, se a gente pôr ali consciência, se dar conta do que está sendo processado. Né? Como que eu me dou conta? Por exemplo, é não fingindo que nada acontece. Então, a gente vê o que acontece e eu aprendo com isso. Isso gera feedbacks e eu recebo feedbacks e o projeto também. E assim as redes vão acontecendo. E isso naturalmente já é colaboração. Vou chegando à conclusão de que, se a gente permite a vida naturalmente é colaborativa.
por esse processo mesmo de processar, de retroalimentação, de auto-organização. Tipo isso, ó, uma perturbação é assim, mas você vê que o sistema aqui, ele se reorganiza. Ele se reorganiza. Isso é uma rede de indivíduos que são sistemas vivos e esse movimento de todos juntos, isso também é um sistema. Eu acho isso uma beleza. Isso aqui, então, é o movimento, isso aqui é o modelo, primeiro modelo para do Dragon Dreaming, né? É baseado nisso. Então, um diálogo entre o indivíduo e o ambiente, a teoria e a prática. Se a gente tem isso aqui, que olha, o indivíduo afeta o ambiente afeta o indivíduo. A teoria dialoga também com a prática e com o indivíduo e com o ambiente. É esse movimento constante, constante. E o que é a teoria e a prática aqui? É bom entender isso para quem nunca me viu falar, que a teoria é quando eu planejo, é quando eu tenho um conceito, mas quando a gente põe no corpo, na prática, na relação, talvez isso mude. Talvez o que eu pensei, o que eu planejei, aquele conceito, ele mude. Então, aqui, esse é um dos grandes bloqueios nos projetos. Quando há uma fixação ou em um lado ou no outro. Tanto a prática não busca conceitos que apoiem, que suporte o aprendizado, o conhecimento, quanto a teoria que se fixa somente no planejamento, numa ideia, né? Porque planejamento é uma ideia, né? Que pode ser que funcione na prática. Ou um conceito, quando eu não revejo o conceito, há uma fixação, e aí se gera um grande bloqueio nos projetos, no alcance das metas e dos objetivos. E dito isso, já falei um pouquinho, quando a gente permite esse movimento de retroalimentação, de perturbação, instabilidade, auto-organização, processamento, quando eu permito esse movimento, quando eu permito as relações e as redes acontecerem, a criatividade emerge. Porque o sistema vivo, ele naturalmente é criativo, justamente por todo esse processamento. Então, a vida é criativa. E somos seres criativos. É só olhar a vida. E digo isso para quando formos, então, falar efetivamente da colaboração aqui, a gente ter tudo isso que eu falei agora em mente. Porque a colaboração ela acontece quando eu me dou conta e quando eu estou conectado com a vida, que é instabilidade, estabilidade, processamento, pulsa, abre, fecha. Isso tudo é a vida, criação, né? Por isso que a gente pensa projetos, a gente sonha com uma vida melhor, a gente executa coisas, queremos fazer mais. Ah, é para se sustentar e para ter dinheiro? É também. Mas se você for aí dentro de você e ver por que tenho esse ímpeto, essa vontade de fazer coisas? Porque a vida é criativa. E essa é a nossa forma humana de criar. É fazendo coisas para a vida, vida que gera vida. O nascimento de um projeto é o nascimento de uma vida. E assim a gente se reconecta com os nossos sonhos também, com esse poder criativo de sonhar, de criar. Então, nesse sentido, eu vou contra alguns teóricos que conceituam a colaboração como um trabalho em equipe. Eu acho que é muito mais do que isso. É estar na vida, viver, é compartilhar, é ter um objetivo comum,
é cuidado, é co-construção, é responsabilidade. Faltou essas palavras aí que eu vou corrigir. Responsabilidade, é liberdade, porque liberdade e responsabilidade caminham juntinhas. Né? É um ato de confiança que eu falei, que exige tempo. Eu não confio assim, é, da noite para o dia. A confiança ela é construída. É quando eu faço o que eu digo, quando o outro faz o que ele fala. Quando dentro de uma instabilidade a gente encontra uma forma, a gente processa junto. Isso é o esforço, o tempo dedicado para a criação acontecer. Isto é colaboração. É cada um contribuindo com seu conhecimento, com a sua experiência, com as suas habilidades. E assim a gente pode aprender junto, desenvolver novas habilidades e, falando em termos de grupo, aí a gente vai criando a identidade de grupo, né? De poder sim ali se formar um sistema vivo, real, que tem confiança, que tem troca, que tem compartilhamento, que tem aprendizagem junto. Né? Então, é, concluindo aqui, é esse equilíbrio. É um equilíbrio. É um equilíbrio que não é estático, a colaboração autêntica, ela se move, né? Entre o indivíduo, o coletivo, entre o caos, às vezes há muito caos, entre a ordem. Muito bem. É, já falei tudo isso, tá bom? Então, tá. Aqui agora não vamos aqui não. Muito bem. Então, agora vamos abrir aqui um pouquinho, que eu queria ouvir de vocês. Vamos ver aqui se alguém escreveu, se tem. Tranquila, cabeça pesada. Isso. Não seja influenciado pelas preocupações e pensamentos aleatórios. Respira e sente o corpo. Que agora. Esse é o convite. Então, eu vou abrir aqui para vocês e eu queria ouvir um pouquinho. Faz sentido? Não faz? Dúvida? Não, não entendi. Ou você pode trazer um pouco também, se você quiser, da sua experiência aí em projetos colaborativos ou não, sobre você mesmo. Isso aqui vai me dando um norte do que a gente pode fazer. Ótimo, aqui. E aí eu posso compartilhar também da minha experiência na superação de bloqueios. Boa noite. Boa noite. É, me deu vontade de compartilhar um pouco a minha forma de entender colaboração, que tem sido muito, acho que, um tiro no escuro, mas eu entendo que está se tornando uma forma. Eu trabalho com cinema, né, com audiovisual, trabalho com projetos, que tem prazo, início, meio e fim, Sim. e vai depender do tamanho do filme. Então a equipe sempre varia. Sempre estou colaborando com pessoas diferentes. E eu estou no começo de carreira, eu fiz um primeiro trabalho longo, né, um longa-metragem, e eu abracei mesmo pessoas que estavam vindo, Uhum. mostrando interesse, mas ao mesmo tempo eu também me vi indo atrás, de pessoas que eu gostaria de colaborar, mas a coisa meio que naturalmente foi tornando uma.
um projeto cada vez menos meu, eu senti isso, e mais do coletivo. E ele tomou a ponto de realmente ganhar vida própria. E isso eu achei muito saudável. E agora eu estou num momento estou iniciando um outro projeto. Eu fiz convite para as mesmas pessoas, elas estão em outro momento de vida, estão em outros países. Então eu estou me vendo num momento de buscar outras colaborações. Também estou trabalhando em outro território, outra realidade, buscando colaborações locais. E eu percebo que eu gasto energia, às vezes, buscando essas colaborações locais, por exemplo, que eu acho muito importante, atuar com profissionais que estão ali no território que eu atuo, mas estou tendo uma dificuldade muito grande de ter alguma resposta dessas pessoas, uma confiança mesmo, e mais essa vontade, esse ímpeto, assim, de se colocar para o projeto. Eu ofereço, abro o meu trabalho, falo, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com vocês. Mas é engraçado que vem pessoas aleatórias que eu não necessariamente fui atrás e se mostram mais bem, por exemplo, eu vou concluir, mas é porque é algo que é interessante. Assim, eu tento sempre incluir. Eu estou lidando com comunidade na qual a maioria ou é de ascendência indígena, preta. Então, mulheres do audiovisual, a maioria ali no território são mulheres, inclusive. E eu queria realmente ter uma equipe no território, né? E com essa diversidade. Mas, naturalmente, essas pessoas não sei por qual razão não se realmente dedicam para o projeto. E eu vejo outras pessoas se aproximando que às vezes é isso, são homens brancos ou lugares que eu não necessariamente depositei energia, mas que são pessoas que se mostram muito disponíveis para o projeto. E eu comecei a abraçar isso da forma que eu acredito que o projeto também. O meu antigo trabalho tem convidado essas pessoas a me buscarem e eu estou realmente aberto a também o que está chegando. Então, eu fico um pouco em dúvida sobre o quanto que eu tenho que ter controle, assim, buscar esse ideal, ou quanto realmente essas pessoas que se mostram a fim de trabalhar comigo, falam, qual que é o seu próximo projeto? Eu quero, estou aí, estou disponível. E para mim parece uma atitude muito mais natural abraçar essas pessoas que estão longe do território, são talvez longe da realidade social, mas que estão aí, sabe? Uhum. Ótimo. Muito bem, Pedro. Eu teria algumas contribuições. Mas alguém mais quer falar? Porque às vezes você pode trazer o seu e aí a gente faz tudo junto. Alguém mais quer compartilhar? Eu quero. Uhum. Então vai Eu você, tô no depois a Bia. momento, eu tô no momento bem com esse tema bem quente, assim, Hum, porque eu fiquei muito tempo trabalhando só, dando aulas e tudo mais. E agora tô trabalhando no Ministério da Saúde, que é uma organização gigantesca. E entro com vontade de fazer muitas coisas e colaborar. E aí é uma coisa totalmente hierárquica, desafiadora, burocrática, sem escuta, as pessoas estressadas, não entendendo que tá todo mundo junto numa coisa só, pisando em ovos para não passar por cima de ninguém, porque tem desejos e coisas. E aí é muito curioso, porque quando eu tava agora há um tempo ficando só, eu tinha mais tempo livre e eu vim para trabalhar com a temática que eu trabalho também fora em outros locais. Mas eu não estava fazendo sozinho, colaborando comigo mesmo. Talvez por uma uhum, decisão de não querer colaborar, porque tá cansado e tal. Aí agora eu entro aqui querendo fazer coisas, mas aí tem uma estrutura que é mais desafiadora. E uhum, aí me dá uma angústia do que é que eu faço com isso, hum, que talvez eu senti essa angústia quando eu estava sozinho, mas como era uma decisão minha de não fazer, tinha um certo prazer. E agora que é uma estrutura de fora, que a escolha não é minha e eu quero fazer, tem uma angústia de não entregar.
de meu Deus, eu quero fazer, mas não dá para fazer. E aí vem essa angústia que talvez antes estava mais suprimida pelo prazer de não dar, de não, escolher não fazer. E aí eu fico, meu Deus, como que faz colaboração nesse contexto, assim, de instâncias, de hierarquias, de uma pessoa que decide, aí chega aqui totalmente enviesado, ninguém sabe o que acontece. E um disse-me disse eterno, e muitas coisas assim. E aí vem com a coisa das expectativas da fala, né? Que eu me vejo muito, assim, escutando sobre as expectativas do que vem, do que é possível na realidade e o que é que dá para fazer a partir daqui. E acho que tem até um desafio de entender que já existe colaboração na estrutura que existe, mínima, mas deve existir, porque acontece, porque tem as pessoas envolvidas, existe uma rede, por mais que exista a hierarquia, né? Mas venho nesse desafio de manter um espírito de colaboração dentro dessa estrutura, de manter uma vontade diária de tá, vamos lá, vamos respirar e vamos abrir espaço quando eu não percebo em volta, não nas pessoas próximas, né, mas as pessoas com quem eu interajo, assim, uma abertura, uma escuta. Então é um desafio, assim, é um pegar energia constante, assim. Tenho essa sensação. Uhum, uhum, muito bem. Muito comum. Muito comum isso que acontece, Rogério. Anne, você queria falar? Eu queria perguntar uma coisa, não sei se vai ter a ver, se não tiver a ver, a gente direciona em um outro momento, mas até anotei, quando você falou do impacto das relações, né, que a colaboração tem a ver com as relações, com rede, né, com sistema, se tiver a ver, eu gostaria que você comentasse um pouquinho na sua experiência e o que você está vendo a questão da inteligência artificial, o impacto disso substituindo a relação das pessoas, na questão de conversas, de a própria inteligência artificial funcionando como diálogo, como para fazer ligações, ou seja, é um avanço que vem muito rápido. Como é que isso está impactando? Como é que a gente, como ser humano, eu sei que a gente não está preparado para processar isso, nem nunca vai estar, mas como é que você está vendo isso? Se tem a ver com o que você está falando, claro. Muito bem. Muito bem. Então, eu vou pegar esses comentários que eu acho que já vai um pouco aí no que a ideia, né? Vocês trazem exemplos que todo mundo passa, comuns, muito comuns. Então, eu vou começar aqui no Rogério, porque eu acho que isso é uma temática, Rogério, bastante ampla, que o que há de mais comum é uma pessoa que chega em um ambiente novo, e pode ser grande, pequeno, o que for, e é óbvio que esta pessoa que chega aí, ela tem um olhar novíssimo. Ela vê coisas que quem está lá já dentro já superou, já largou para lá, já não posso fazer nada. Mas quando essa pessoa chega com um olhar novo, todo novo, cheio de energia, há uma grande perturbação no sistema. Uma grande perturbação. E olhando com um olhar sistêmico, gera uma perturbação que o nome disso é desconfiança no sistema. Então há que ter muito cuidado, porque você pode ser excluído, isso eu já vi acontecer bastante. Com a atitude, aí a gente volta para o tema atitude. Porque quem chega em um sistema já instalado e você chega novo, você tem que chegar humilde. E o que é chegar humilde? É eu reconhecer que ali já tem uma história que talvez você não conheça. Então é muito fácil quem chega num sistema já instalado
seja como empregado, seja até num projeto colaborativo extremamente horizontal, eu chego reconhecendo que ali há muito que eu não sei. Eu preciso chegar humilde de que ali essa história precisa ser valorizada e reconhecida. Essa é uma atitude colaborativa. Então você chegou numa estrutura gigante, que não é só porque ela é uma estrutura gigante, ela é uma estrutura gigante dentro de um país gigante, completamente corrompido. Então não é pouca coisa. Então, tanto para a sua saúde física, emocional e psíquica, quanto para a saúde desse sistema, o melhor a se fazer é você chegar com calma. Você chegar disponível para gerar confiança. E aí sim você pode ter espaço para, quem sabe, propor novas coisas. E aí é que ter paciência. Não dá para chegar. Tem um texto que me acompanha, que é um texto até que foi uma das minhas bases, é um texto mais antigo, inclusive, de uma mulher que estuda a colaboração na educação, mas é muito, muito legal a pesquisa e o que ela traz, porque ela mostra ali um outro fator, além desse que eu estou falando, que as pessoas que começaram um projeto, logo, já estão antes. Então, isso às vezes é numa empresa que você chega de empregado, você vai ocupar determinada posição de liderança, enfim, todo tipo de coisa. Aí, quem começou tem um apego, é muito difícil soltar. Então, você também confronta esse apego de quem já está lá. Então, aí há que respeitar. Essa é a atitude. Esta é a colaboração que você pode fazer. Todo mundo que está chegando num lugar que já existe, um lugar que é novo, um lugar que já tem uma história, eu preciso chegar com calma. Certamente você vai chegar com milhões de ideias, milhões de soluções. Só que você não sabe se essas soluções já foram experimentadas, por exemplo. Calma. Escuta, abaixa a cabeça, se ambienta. Essa é a melhor colaboração que você pode fazer nesse momento. Aí você chega. Aí você vai tendo seu espaço, aí você pode contribuir. Então, um pouquinho de paciência. Né? Se quiser, depois eu te mando esse texto. Muito bom. Porque daí vem muitas crises, dependendo de como chega. Aí, puxando aí para sua, porque o Pedro trouxe. Pedro, pode convidar para a sessão de cinema. O Pedro fez um filme maravilhoso, tá? Que ontem eu tive o prazer de ir na pré-estreia. Esse filme que ele está falando, maravilhoso. Chama Rejeitos. Vou fazer a propaganda. Tá na Belas Artes de 30 a 6. Isso, vai estar em Belém também. Muito bom. Então é sobre esse projeto, né? Imagina. É sobre o próximo, Liz. Mas esse foi colaborativo. Esse foi super, maravilhoso. Isso. Tá. Esse foi o que aconteceu, agora você está no outro, né? É, com outra E equipe, aí, formando outra equipe. isso que você trouxe é maravilhoso. Quando a gente está falando de colaboração, e aí isso tem a ver justamente com esse modelo do diálogo entre indivíduo e ambiente, teoria e prática. Porque a ideia foi sua, você começou a ideia. E aí que entra o que eu acabei de falar, que às vezes essa ideia, você está tão nessa ideia, que você não consegue que ela se altere pelas perturbações de outras pessoas entrando. Você conseguiu uma coisa que é bela, que é linda, que é os outros vão entrando e a coisa vai se tornando outra coisa.
né? E é tão maravilhoso porque, como são outros pensamentos, outras histórias, outros valores que chegam ali nesse sistema, vai muito além do que eu pensar sozinha. Muito além. Só que isso não é fácil. Isso não é fácil, né? Isso depende de outros fatores. Depende dos acordos que foram feitos, né? Depende de que tipo de contrato que há aí. E às vezes tocar nesses acordos, nesses contratos, é o primeiro obstáculo que os grupos, que as pessoas não ultrapassam. Então, você conseguiu abrir mão da sua ideia base, primeira, e deixar que a coisa fosse construída. Mas certamente aí tinha confiança. Certamente você confiava nas habilidades dessas pessoas, você confiava que essa pessoa ia entregar o que ela estava falando. Porque se não há confiança de que o outro, que faz parte, vai entregar, não há como soltar. Esses são os movimentos que vão acontecendo. Isso é a construção de confiança. Isso tem a ver com cada pessoa individualmente, eu soltar meu controle, eu soltar o que for, e tem a ver com a capacidade do grupo caminhar junto nesse sentido. Aí o que você fala, então, você queria que fosse um grupo, mas vem outro. É porque não há regra, né? Não tem uma regra, olha, faz assim ou faz assado. Por quê? Poderia ser, vou trazer outro exemplo. Então, uma empresa precisa de gerar dinheiro para se movimentar, né? Para funcionar. Alguém está botando um dinheiro ali para investir. Esses são os conflitos societários, inclusive. Por isso que eu não acredito, não funciona, eu nunca vi funcionar uma sociedade que é eu entro com trabalho, você entra com dinheiro. Isso não funciona. Isso é outro contrato. Outro contrato. Não existe esse tipo de sociedade. Sociedade é todas as responsabilidades, talvez porcentagens distintas, é tudo igual. Então, aí você tem que pensar o formato do contrato. Como é? Eu trago o exemplo da Mariana da Raiz Pós. A Mariana tem um exemplo ótimo disso. É uma empresa, ela é a diretora, as relações são construídas colaborativamente, às vezes dá conflito, às vezes dá desconforto, há espaço para conversar, mas é uma empresa. Eu trabalho nessa empresa. Eu não vou determinar onde que ela vai investir, o que que ela vai investir, quanto que vai custar, quanto que não vai custar. Mas no que tange a minha habilidade, tenho liberdade, tem conversa, e esse é o nosso contrato. Está acordado. Já tivemos diferentes tipos de contrato, né, Mai? Você vai transitando, porque a vida é viva, se movimenta. Então, é uma empresa, tem investimentos, tem riscos, ela assume os riscos e temos um contrato. Aí, nesse caso que você está desconfortável, por quê? Quando você está falando de uma comunidade minoritária, de pessoas da minoria, você precisa gerar confiança. Porque certamente essas pessoas já tiveram histórias em que não foi legal isso que você, essa ideia que você está levando. Então essas pessoas aprenderam. Não vou me meter com qualquer branco que chega aí de não sei aonde. Os outros já te conhecem, já sabem. Pô, do Pedro, vou. Então, entende? Então, como que você está se relacionando com essas pessoas que têm uma história? E certamente é uma história de dor.
vai confiar. Porque quando a gente está falando em colaboração, o primeiro princípio é a confiança. Então é uma coisa de escolha. Cabe o tempo de. Pode ir no paralelo, né? Por isso não tem receita, porque é um movimento, é um pulsa. Precisa de tempo, né? Por isso que, sim, às vezes é mais fácil a hierarquia. Alguém que manda, você obedece, fim de história. Não é fácil. Colaboração, ela precisa da relação. Ela precisa de entendimento do meu papel ali, de compreensão de que ali eu posso fazer parte. A minha habilidade tem diferença. Eu posso fazer parte. E eu posso contribuir. Então, de repente, como que você pode ir pouco a pouco criando essa relação? Se mostrando e vendo também essas pessoas. Porque a intenção você tem. Né? Você quer. É o cuidado. Né? Um pouco mais ou menos até o que eu falei ali com o Rogério também. Você está chegando num lugar que tem uma história. Paciência. Acho que eu abordei tudo que você falou, que era. E por fim, não sei muito bem o que dizer da inteligência artificial nesse contexto, mas, assim, da minha experiência, eu acho que a gente pode super colaborar com a inteligência artificial e receber colaboração. Mas aí, Anne, eu vejo que a gente está esquecendo que somos humanos. Né? Se tivesse cuidado, acho que adianta a vida demais. E eu concordo muito com o Nicoleles, não sei se vocês já viram ele falando, que é uma das maiores referências em inteligência artificial, né? Ele fala, a gente jamais vai ter máquina dominando o mundo, porque chega uma hora que não ultrapassa. Eu acho que nós, humanos, é que a gente tem que parar e pensar, tanto que eu permito que isso ocupe a minha vida. Aí vem, me ajuda, mas o tanto que eu esqueço de mim e entro aí, esqueço do outro. Na verdade, é esse lugar que a gente está indo, né? Mas nós que estamos aqui refletindo, a gente pode, sim, receber a colaboração da inteligência artificial. Eu adoro estudar isso, inclusive, adaptando as técnicas do Dragon Dream para a gente usar a IA, para facilitar, mas não esquecer o mais essencial, que somos seres vivos. Nós somos vivos. É nós que determinamos, não é a máquina, né? Mas isso pode ser tema de um outro encontro. Ideias para 2026. Estou gostando disso, estou ficando muito feliz com esses encontros. Então, acho que nós vamos continuar 2024, 2026. 26. Eu queria fazer uma sugestão, acho que a gente pode fazer bem rapidinho. Só para fechar aqui esse raciocínio, tá? Dito isso, que é um pouco filosófico, um pouco pensando sobre nós, né? Fui aqui numa linha mais filosófica. Na prática, falando de projetos, quando a gente está atuando junto, o que é essencial? A informação necessária, todo mundo tem a informação para poder realizar o trabalho que se faz? Essencial. Precisa de todo mundo saber de tudo? Não. Mas o que cada um precisa saber para fazer o seu trabalho? Que informação precisa ser compartilhada? É essencial no trabalho conjunto fluxo de informação.
Aí cada projeto, cada departamento vai ter o fluxo de informação que vai atingir cada um. É preciso método. Onde que a gente está indo? Método é gestão de projetos, monitoramento, objetivo claro, criação de meta curto e longo prazo. Isso é método. Tarefas, o que cada um faz desse grupo? Tarefas compartilhadas, tarefas de responsabilidade de cada um. E quando eu falo, eu assumo a responsabilidade de algo, eu faço. Às vezes não dá para fazer, eu informo. Isso cria confiança. Olha, meu prazo era amanhã. Não deu, sei lá, a vida acontece. A gente fala, porque outra base da criação colaborativa é diálogo, comunicação, falar, compreender o que está acontecendo. E aí tem métodos interessantes. O Dragon Dream é um método bastante interessante. Se vocês forem lá no meu site, tem um e-book do Dragon Dream que ensina o passo a passo. Vocês podem pegar lá e, eventualmente, também acontece em cursos. Ano que vem eu vou dar um curso, vou soltar um curso do Dragon Dreaming, que é um método adaptável, que a gente pode usar de diversas formas, dialoga e inclui outros, mas ele é um método basicamente colaborativo, de construção junto. Então, depois de todo esse entendimento da vida, que é da atitude, método. Método para a gente ir junto, caminhando onde tem que ir. E para mim mesmo também. Para facilitar minha vida, também eu posso usar um método. Né? Que método que é melhor para você? Para acompanhar seus projetos, para acompanhar suas tarefas, ajuda muito. Não ficar aí solto, né? Só o que eu passo na minha cabeça. Então, eu queria voltar para si mesmo. Então, fechar, a gente recolhendo. Acho que 15 minutos, talvez 20, a gente ultrapassar 5 minutinhos hoje, porque eu estou querendo muito cumprir os prazos, não atrasar. Estou com essa meta pessoal. Ano passado eu atrasava muito nos encontros. Então, esse ano vamos cumprir. Melhoria contínua. Mas dá tempo, tá? Aí, vamos tomar uma respiração, então, para eu olhar para mim. Uma respiração. Perceber onde que meu corpo está tenso, solto. Ocupo o meu corpo. E aí, nessa conexão com você, queria que você trouxesse uma parte da sua vida, um evento, uma situação, em que você vê que, ó, eu faço ficar difícil. Pode ser você com outros, você com você mesmo. Entre em contato com essa lembrança de uma situação em que você contribui para ficar difícil. Pega uma, depois a gente trabalha, depois você pensa em outra. Vamos trabalhar uma. Vamos dar 2 minutinhos para você escrever essa situação. Isso aí. Mas escrever de uma forma muito objetiva. O fato é esse, faço ficar difícil assim, assim, assado. Quando eu me comunico, tudo fica mais difícil. No evento tal, na situação tal, eu agi assim, assim, complicou tudo, complicou para mim.
quando a gente escreve, parece que vai ficando mais claro a situação. Que gravação. Como intuitivamente você vai escrever? Como eu vou fazer ficar fácil essa situação? O que eu faço aí para facilitar as coisas se resolverem? Intuitivamente. Escreve. Muito bem. Aí, agora, você vai refletir que saiu intuitivamente, então é uma coisa possível. Uma coisa que, ó, há essa possibilidade, né? Para quem ainda não está confortável, você pode pensar aí, o que que te impede? O que que é seu aí que te impede de pôr em prática? E para quem está confortável, você pode já antever o que que pode aparecer de repente do ambiente, de repente até outra parte sua, que pode te impedir de fazer isso, ainda que seja confortável. Isso é como a gente já colocar aqui uma atenção para quando acontecer e vier, o que pode me fazer ficar difícil, isso que é uma possibilidade para facilitar, porque essa é o jogo egóico. A gente está falando aqui, eu comigo mesmo e minhas questões. Eu facilitar para mim, eu colaborar comigo. Só que o nosso ego, às vezes no meio da coisa, ele dá uma rasteira. Então aqui você já está pondo atenção para essa parte sua. E você pode dizer para ela: agora eu vejo você, mas eu vou escolher facilitar para mim. Uma escolha. Isso é colaborar consigo mesmo. Para quem está mais ou menos confortável, está difícil, não sabe como sair aí, que saída é essa? O que é isso que está fazendo ainda dificultar o processo? Talvez uma parte sua não queira abrir mão de algo, não queira ver outras possibilidades. Que aspecto seu
pode impedir, fazer ficar fácil. Tudo começa pelo dar-se conta. Pela tomada de consciência. Hum, Se colocar vulnerável é um grande aprendizado. E exige, Patrícia, ficar vulnerável algo de humildade. Só os orgulhosos se acham invulneráveis. E o orgulho fecha qualquer porta. Vai devagarinho. Experimenta pouco. Abre uma fresta, experimenta, sente se é possível. Assim você vai compreendendo o seu sistema e esse movimento de humildade, vulnerável, invulnerável, de pouco. Mais alguém quer comentar? Estou fazendo esse comentário aqui pelo que a Patrícia escreveu. Mais alguém quer comentar isso que apareceu em alguns minutos? Ou escrever, ou falar? Tudo isso, a gente ir ficando forte, e se conhecendo e percebendo as perturbações, né? A instabilidade, a estabilidade. A melhor forma é, seja lá o que você colocou aí para você, vai dando passos pequenos, experimentando, vendo que às vezes quem dificulta tudo para nós mesmos somos nós mesmos. Como eu posso fazer ficar fácil para mim? E quando eu faço ficar fácil para mim, certamente eu facilito a vida dos outros. Eu facilito que os processos aconteçam. Começa fazendo ser fácil para você. Não dificulta tanto sua vida. Isso é você colaborar com você mesmo. Aprende, contrai, expande, pulsa. Olha só. Rogério escreve, me lembrei do samba. Eu vim de lá, pequenininho. Ótimo. Alguém me ensinou a pisar nesse chão devagarinho. Obrigada, Rogério, por lembrar. É isso aí. Tá bem? Mais alguém quer comentar? Muito bem, então, pessoal. É,
Filme essa semana, para quem está em BH, para quem está em Belém, dia 10. Obrigada pela presença de vocês sempre. Bem-vindos. Quem nunca esteve aqui, espero que tenha ajudado, contribuído de alguma forma. Bem-vindo sempre. Aqui a gente vai fazendo cada dia uma coisa diferente. E obrigada pela presença, me ajuda e eu aprendo muito também quando eu me ponho aqui para refletir e mergulhar nesses temas. Se algo passar, se vier qualquer coisa, vocês sabem que eu estou aqui sempre disponível, pode me mandar mensagem e se eu puder contribuir, é um prazer. Ótima noite, com colaboração com vocês mesmos, facilidades e contribuição com o mundo. Lembra disso, você é muito importante para o mundo. Tá bem? Durmam bem. Ótimo resto de semana. Beijo. Igualmente. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até mais.